Olá, aqui é o professor Ramon. Eu estou de volta aqui para a gente corrigir o exercício 2 do post, a estrutura de um programa. Então, lá no finalzinho, né, nós temos a parte de exercícios. No vídeo anterior a gente fez o exercício 1 e nesse nós vamos fazer o exercício 2. Lembrando que o objetivo desses exercícios é praticar a estrutura do programa, bem como o uso da função pré-definida escreva, né, aquele comandinho que a gente usa para poder escrever na tela, tá? Então a ideia desse exercício 2 é a gente praticar aquela parte de espaços, né? Pular linha e a gente com isso desenhar aí uma ideia de um tabuleiro de xadrez, tá bom? Então aí tem na tela aqui nós temos mais ou menos o que a gente quer fazer, né? E a gente tem traços aqui para fazer a borda do tabuleiro, um sinal de imagem para fazer os cantos. Essa barrinha em pé, que a gente chama de pipe, ela também tem no seu teclado, né? E a gente vai usar os espaços e o símbolo do jogo da velha para poder fazer as casas brancas e as casas pretas do tabuleiro de xadrez, tá bom? Então, para a gente começar, a gente tem que abrir o Portugal Studio e nós temos ele aqui aberto. Então, para começar um programa novo, a gente clica naquele ícone, né? E a gente tem aqui a nossa estrutura já semi-pronta, né? Como eu tinha falado no vídeo anterior, o Portugal Studio, na hora que você cria um arquivo novo, ele já te prepara aí, já te deixa tudo pronto para você começar a programar, tá? Uma coisa que eu não falei no vídeo anterior, que também é bem importante a gente fazer sempre, a gente conforme for programando, além da gente ir testando, né, que eu comentei no vídeo anterior, é importante a gente ir gravando o que a gente está fazendo, né? Isso é uma praxe aí. Se você estiver fazendo um texto no Word, por exemplo, você sempre vai gravando o que está fazendo, né? Caso aconteça alguma falha de energia elétrica, alguma coisa assim, você não perdeu o que você estava fazendo, né? Tá? Então aqui no Portugal Studio a gente grava usando este ícone aqui, né? Quando a gente está querendo dar um primeiro nome para ele, né? Quer dizer, gravar com outro nome, ou esse primeiro aqui para você ir gravando, tá? Então, se você clicar em qualquer um desses dois ícones, né? A primeira vez que você tiver com o seu programa, ele vai pedir o nome de um arquivo, tá? Então, eu vou clicar aqui, e aí você vai navegar aqui na telinha até o lugar onde você quer gravar, e você vai dar um nome para o seu arquivo que vai ter o seu programa, que vai ficar guardado o seu algoritmo, tá? Então eu vou colocar aqui como exercício 2, né? E eu clico em salvar, tá? O Portugal automaticamente põe a extensão .por, né, de Portugal, então você não precisa se preocupar com isso, tá? Então no nosso caso aqui, um exercício não é um exercício muito complicado, como eu comentei anteriormente lá no outro vídeo, a gente vai fazendo linha por linha, tá? O mais complicadinho aqui é a gente talvez contar esses espacinhos, tá? Mas aí vai a gente tá tendo aí um jogo de cintura, né? Pra gente não ter que ficar contando aqui. Olha só o que eu vou propor. Eu vou propor que a gente comece por esta linha aqui, ó, tá? Porque a gente sabe exatamente o que tem que fazer. Não vou contar, poderia contar aqui construção, né? Mas olha só, aqui eu sei que é uma barrinha em pé, né? Que a gente chama barrinha em pé, um pipe, né? Uma barrinha em pé, dois espaços em branco, dois jogo da velha, dois espaços em branco, dois jogo da velha, dois espaços em branco, dois jogo da velha. Então ele não é uma coisa difícil, né? Talvez nem de você, em vez de ficar contando, né? A gente pode fazer esse tipo. Vamos usar a cabeça, né? Então aqui, como a gente vai relembrar aqui, o comando para a gente escrever na tela é escreva, seguido de abre parênteses, seguido de uma mensagem, seguido de fecha parênteses. E como eu comentei no vídeo anterior, eu sempre já abro e fecho parênteses. E aqui dentro, põe o cursor aqui dentro do abre e fecha parênteses, a gente colocar a nossa mensagem, né, a mensagem que a gente quer escrever na tela. E para escrever uma mensagem na tela, você deve estar lembrado que é abrindo e fechando uma aspas, né? Então a gente sempre já
abre e fecha aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar, não esquecer, né, desse detalhe, tá? Então, olha só, aquela segunda linha nossa do tabuleiro de xadrez, ela é uma barrinha em pé, seguido de 2 espaços em branco, seguido de 2 jogos da velha. 2 espaços em branco, 2 jogos da velha. E assim por diante, né? 2 jogos da velha e fecha o pipe ali, né? Uma barrinha em pé. Se a gente rodar esse programa, e a gente vai ter aqui a saída, deixa eu aumentar aqui para cima um pouquinho. A gente vai ter na saída aqui aquela linha do nosso tabuleiro de xadrez. Tá? Então, se eu olhar aqui, ela é exatamente essa linha aqui, ó. Tá? E aí, lógico, agora fica fácil. E tô lembrando aqui, ó, não vamos esquecer, né? Vamos gravar, né? Então a gente clica aqui, ó, gravou, tá? Ó, se a gente faz alguma modificação no nosso programa, né, para abrir uma linha aqui, você vai perceber que o nome do seu programa, do seu arquivo, ficou vermelho, tá? Então o que você faz? Quando você grava aqui, ó, ele volta para preto. Então é um bom indicativo se você gravou o seu programa ou não, ele estar em vermelho ou em preto, tá? Sempre tem alguma indicação. Então a gente vai aqui, vou abrir uma linha aqui em cima, né? Tem que ser aqui em cima, não? Por que eu não posso colocar a linha aqui embaixo, né? Vai fazer uma próxima linha aqui, né? Na verdade, o que eu estou tentando fazer é o seguinte, eu estou querendo, uma vez que eu criei essa linha aqui, que agora eu já sei o tamanho do texto, eu quero fazer essa primeira linha aqui, tá? Então, se essa linha vem antes dessa aqui, então é importante que a gente faça esse comando antes também, tá? E lembrando sempre aqui dentro, né? Dentro da função. Eu não posso pegar essa linha aqui e colocar ela aqui fora, tá? Isso dá problema. Às vezes, quando a gente está começando, a gente às vezes se confunde. Aí mais pra frente, quando a gente vai com programas um pouco mais complexos, né? Um pouco maiores, com outras funções, você vai bem mais pra frente, né, do nosso curso, às vezes a gente acaba esquecendo e colocando aqui fora, tá? Então não a gente tem que prestar atenção nisso aqui, tá? Então a gente tem aqui dentro da nossa função, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma linha escreva aqui, né? Lembrando que o que a gente quer fazer é colocar um mais como canto do tabuleiro e depois um monte de tracinhos, né? Um sinal de menos e no final um símbolo de mais também. Então a gente fecha as nossas aspas, fecha o parênteses, né? Eu não fiz aquilo, né? Que eu falei para vocês que é interessante fazer. Se a gente for gravar, ó, não esquecer de gravar. Se a gente executar esse programa, vamos ver se você lembra do vídeo anterior. O que vai acontecer, né? A gente mandou o computador escrever esse canto do tabuleiro aqui, esse monte tracejado, seguido dessa linha do tabuleiro. Então o que vai acontecer? Vai ficar uma na frente da outra, na mesma linha, né? Então vou mandar executar aqui. Olha só o que aconteceu aqui, né? A gente tem a nossa linha que a gente mandou fazer, seguido da segunda linha do tabuleiro. E a gente quer que pule uma linha entre os dois, né? E eu comentei na aula passada, então, no vídeo anterior, que a gente põe a barra invertida seguido N, né? Que é uma sequência de escape. Toda vez que a gente coloca uma barrinha dentro de um texto, uma barra invertida, né? Então atenção aí que é a barra invertida. Toda vez que a gente colocar uma barra invertida dentro de um texto, é uma sequência de escape, né? Então a barra invertida seguida de alguma coisa tem algum efeito importante aí. E nesse caso o efeito é pular uma linha. Então se a gente executar aqui, tá aqui, ó. A gente começou a ter, nosso tabuleiro começou a ter forma, né? Okay? Então agora que o nosso programa está funcionando, né? Aos pouquinhos a gente vai fazendo, a gente grava, vai gravando aí. Em vez de toda hora ir lá com o cursor, a gente pode gravar com Ctrl S. Com Ctrl S ele grava. Então você não precisa ficar indo com o cursor
o mouse até o ícone gravar. Então, isso é uma outra coisa interessante a gente descobrindo na ferramenta que a gente está usando, quais são as que a gente chama teclas de atalho, né? Então, Ctrl S grava o nosso arquivo, o nosso programa atual, né? O código que a gente está trabalhando, ok? Então, vamos lá. Faltam mais algumas linhas aí nesse tabuleiro. Então, a gente já fez a primeira linha e já fez a segunda. Falta fazer a terceira linha. E a terceira linha é muito parecida com a segunda, basta inverter a ordem, né, dos espaços e dos jogos da velha. Então, o que eu vou fazer aqui? Escreva, abre parênteses, fecha parênteses, e dentro abre aspas, fecha aspas. Tá? Pipe, né, barra em pé, dois jogos da velha, espaço, espaço. Dois jogos da velha, espaço, espaço, e assim por diante. Aí, ó. Tá? Vamos gravar, Ctrl S, e vou executar esse programa. Olha só o que aconteceu, né? Eu esqueci o quê? Eu esqueci de colocar a nossa sequência de escape aqui para pular uma linha. E como eu sei que a gente vai fazer mais algumas linhas desse tipo, eu já vou até adiantar aqui o outro barra N, tá bom? Então, o que vai acontecer agora? Vamos olhar lá o exercício. Acontece que essas duas linhas que a gente já fez são iguais a essas outras duas aqui, iguais a essas outras duas, iguais a essas outras duas. Então, o que a gente pode fazer? Vamos lá no nosso editor. A gente pode selecionar essas duas linhas aqui, dar um Ctrl C e Ctrl V. Olha só. E a gente faz isso mais algumas vezes, né? Até a gente ter o nosso tabuleiro aí 100%. Então, são coisas que, se a gente perceber, a gente consegue facilitar o desenvolvimento do nosso programa, ok? Fica faltando o que então agora? Olha só, né? Vamos testar, né? É uma boa sempre testar. Então eu vou apertar aqui o botãozinho de play, que tem uma tecla de atalho, que é o Shift F6, né? Mas eu vou usar aqui o cursor, aqui, o mouse. Então olha só, nós temos aí quase que o nosso tabuleiro todo completo. Ficou faltando o quê? Uma última linha que é igual ao quê? Igual à primeira. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou descer e dar um Ctrl V na última linha. E com isso, o nosso tabuleiro de xadrez vai estar funcionando 100%. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para a gente ver o nosso programa inteiro. Ó, né, o nosso programa inteiro. E se eu executar, está aqui ó, na saída, está direitinho nosso tabuleiro, exatamente igual está aqui no nosso exercício. Tá? Veja, não é um exercício muito difícil de fazer, é um exercício bem tranquilo. Né? E a gente tem uma facilidade aqui, que a gente tem muita coisa repetida, então a gente pode usar um Ctrl C, Ctrl V para repetir essas linhas aqui, tá ok? Então é isso, fico por aqui e te aguardo no vídeo da resolução do exercício 3. Até mais!